Hoje é dia de festa. O Petrópolis Sob Lente está celebrando 1 ano de fundação. E para comemorar essa data, eu hoje recebo aqui no programa 3 mulheres petropolitanas que são campeãs no esporte em diferentes categorias e modalidades. Será que vocês já conhecem? Astrid Mateis, que é pioneira no automobilismo feminino, vice-campeã carioca de rally de velocidade e é responsável por formar uma das primeiras duplas femininas no esporte, com a sua prima, e a gente vai chegar lá. Patrícia Bade, que foi 7 vezes campeã mundial da juventude de boliche alemão e 5 vezes vice-campeã mundial, sem falar nos títulos nacionais. Além da Bela Faria, que é atleta de natação com 199 medalhas, rumo à medalha de número 200, sendo hexacampeã do circuito Rei e Rainha do Mar e vice-campeã brasileira. Gente, em meio a campeões, eu também estou me sentindo uma vitoriosa. Então, sejam muito bem-vindas ao podcast. Muito obrigado. Obrigada. Prontas para falar sobre vitórias, desafios, obstáculos? Sempre bom, é sempre bom. E aqui a gente tem diferentes gerações. Eu pensei muito, gente, no que eu traria de tema para esse episódio, que é comemorativo de 1 ano e que é também o 20º episódio do programa. E aí foi interessante como nesses últimos meses eu fui me conectando às histórias de vocês. Primeiro eu conheci a Astrid, a gente teve a oportunidade de se conhecer pelo Circuito Imperial de Automobilismo. Depois eu conheci Patrícia por conta da Bauer. Isso. O Coral Concórdia fez toda uma programação diferenciada. Sim, foi. Foi bem bacana. Várias pessoas de lugares diferentes, a gente acabou descobrindo umas histórias também bem legais. Isso. E Bela eu conheci semana passada, foi Coisas do Destino, a gente se conheceu num evento em que eu participei, e aí a gente conseguiu casar ali as agendas para a gravação acontecer na véspera da sua viagem rumo a essa próxima conquista. Exatamente. Inclusive, você fez uma palestra maravilhosa que bom. lá. Parabéns. Que bom. Conheci você, a família, os pais. Me identifiquei muito com a Bela, porque ela tem esse instinto também da família, tá por trás, está promovendo, celebrando as conquistas dela. E eu sempre exalto os apoiadores do podcast durante as gravações. E dessa vez a gente fez uma dinâmica diferente, que está inclusive sendo registrada aqui em vídeo, que é um programa estilo de programa de bastidores, de auditório de antigamente, que a gente tem ali pessoas que fazem parte da história do podcast do Petrópolis Sob Lente vibrando pela gente. E sempre que eu falo das empresas, eu busco trazer características, traços que representam a essência delas. O Estúdio Petrópolis, eu me lembro como se fosse ontem, tem 1 ano, de receber o convite do Bruno, do André, para ter o podcast do Petrópolis Sob Lente realizado aqui. E para mim foi e tem sido muito emocionante. Cada episódio é sempre uma emoção diferente. Além dele, a gente tem todas as empresas que hoje apoiam o programa, tem mulheres que são poderosas, que são empreendedoras e que trazem muito da essência delas para os negócios. A Isabel do Chalé do Chocolate, ela é dentista e decidiu trilhar o caminho do empreendedorismo junto do seu Gilberto, famoso aí pela história do Mix Burger. A Louise, que é uma potência e que faz um trabalho de muita sensibilidade na criação das coleções da Mood e que, junto do Heitor, tem empreendido não só em Petrópolis, mas fora dela, trazendo coleções que representam histórias, que traduzem cores e também emoções. A Carla, que, seguindo os passos da mãe dela, é uma grande administradora no Cadanes e um ser humano mais especial ainda. E a Yara e a Ana Sofia, que já foram entrevistadas aqui no programa e se tornaram amigas. Elas são visionárias e têm revolucionado a arte das papelarias com a Ana Flor no Shopping Dom Pedro II. E antes da gente começar a nossa conversa mesmo, eu quero trazer em números as conquistas do Petrópolis Sob Lentes ao longo desse 1 ano de história e de realização. Ao longo desse período, a gente produziu 20 episódios, recebendo uma média de 50 convidados com temas diversos. Em 1 ano, eu pude contar a história de empresas centenárias da cidade, outras mais recentes, e também relembrar assuntos que fazem parte da cultura e história da cidade. E somente nos cortes do podcast no Instagram, os cortes somaram mais de 400 mil visualizações. Eu mesma me surpreendi com esse número, porque a gente, à medida em que produz e faz acontecer, às vezes não se dá conta. E registramos também ouvintes de Portugal, da Irlanda, Alemanha, Inglaterra, França e Estados Unidos. Então, é muito legal quando hoje no Petrópolis Sob Lentes eu recebo esse tipo de feedback de pessoas que estão no Canadá, que estão em outros países. Aconteceu esses dias de eu estar na rua andando, uma pessoa me parou. Oi, eu falei, oi, não sabia quem era. E ela falou que é seguidora, mora no Canadá, é petropolitana e acompanha os conteúdos. Que bacana. Então,
não só quem apoia, de fato, o programa, mas quem vem participar, quem assiste, vocês são parte dessa história. Então, sem mais delongas, para quem não sabe, a Astrid lançou esse ano, no Circuito Imperial de Automobilismo de Petrópolis, os 2 livros dela, que fazem parte de uma trilogia chamada Os Desafios de uma Vida. O primeiro volume se chama Rompendo Barreiras e o segundo, Além das Pistas. E a Astrid, ela deu início à trajetória dela no esporte no kart. Eu fiz ali uma imersão na vida dela. E você começou essa trajetória escondida da sua família, porque eles não apoiavam você seguir esse caminho. Perfeito. E você teve... A sua primeira prova em que você participou foi em Três Rios. E foi um momento... Acho que um divisor de águas, tanto positivamente por ter sido uma conquista, quanto que foi um momento em que você decidiu mudar de caminho por conta de uma situação que aconteceu. E eu queria que você dividisse com quem está aqui o que aconteceu nessa prova e por que ela mudou tudo para você. Então, eu fui convidada a participar dessa competição de kart, corrida de rua em Três Rios. E fiquei entusiasmada porque me elogiavam, né? Então, vamos tentar, vamos ver o que dá isso. Muito bem, então fomos para lá. Peguei um amigo, fui ao sítio, peguei o kart escondido de todo mundo e fui para Três Rios. Fiz o treino, o kart quebrou. O Alcindo, aqui de Petrópolis, que era a pessoa que fazia os motores, ele fez o milagre de fazer o motor funcionar novamente e eu pude participar da corrida largando em último. Tudo bem, então vamos participar. E eu larguei e vi que a condição era boa e que eu conseguia ter mais performance do que os outros que estavam na minha categoria. E eu fui ultrapassando o que dava, né? E quando recebi a bandeirada e o resultado veio depois, eu ganhei. Na minha categoria, o que para mim, que era apaixonada e continuo sendo apaixonada pelo automobilismo, o que eu esperava? Subir ao pódio e receber meu troféu. Né? Você recebe medalha, a gente deveria receber o troféu. Pois é. Eu subi no pódio, o segundo lugar recebeu, o terceiro lugar recebeu e o primeiro ficou a ver navios, não tinha nada para mim, porque como mulher eles não estavam preparados para dar um troféu para uma mulher, né? Uma menina, uma mulher. Isso década de 80. Isso na década de 80. Eu fiquei absolutamente decepcionada, né? Tudo bem, mas eu ganhei e pronto. E o meu troféu, não foi o meu troféu, mas pelo fato do jornal ter registrado o feito, o meu feito estava registrado e, para mim, aquilo era mais do que tudo. Não era só um amigo que tinha visto ou outras pessoas. Eu tinha a prova de que eu não estaria mentindo para ninguém. E uma semana depois me chamaram e me entregaram uma pequena medalha, assim, pequenininha, de participação. Aquilo me deixou muito, muito chateada, né? E, em seguida, me chamaram para participar de outras provas no Rio de Janeiro e, a partir daquele momento, tendo passado por aquilo, eu não queria passar uma segunda vez por um momento daqueles. Então, eu resolvi fazer o que eu gostava, que era andar de kart e treinar em dias que tinham outros treinando. Eu conseguia fazer tempos muito bons, mas no dia da corrida eu não ia. Então, todo mundo sabia que a Lourinha ali, ela sabe o que ela está fazendo, mas eu não vou dar a oportunidade de passar por um momento que seja ruim para mim. Uhum. E assim foi, assim eu continuei fazendo o que eu gostava. Até mudar do kart para o... Até ter a oportunidade de... Que aí tem que ler meu livro, porque senão eu vou contar a história aqui 1 hora de... Já foi um bom gostinho e acho que é motivo de muita indignação para a gente que escuta. Eu não imagino o que se passou pela sua cabeça na época, porque para a gente já toca de um jeito muito forte. E queria saber se Patrícia e Bela, dentro das suas trajetórias, também enfrentaram momentos de resistência, assim, e como é que foi ser mulher no esporte? É sempre um desafio a mais, né? Dentro do bolão em si, boliche alemão,
Não estou me recordando de algum evento parecido com o que a Astrid passou, porque sempre teve as competições femininas e as competições masculinas. O que começou até agora recentemente foi ter algumas modalidades mistas, que antes não tinha, era separado. O que a gente consegue observar, às vezes, é a atenção na premiação ou a atenção recebida. O campeonato masculino, às vezes, recebe uma atenção maior do que o masculino. A premiação, às vezes, não é diferente. Mas a forma como a competição é organizada ou é vista, ela acaba sendo um pouco diferente. Então, assim, em específico, não. Mas nesses detalhes, nos pormenores, às vezes, ainda acontecem algumas situações. Na natação, a mesma coisa. Diretamente, nunca. Mas a gente percebe aquela diferençazinha no tratamento. Até mesmo com os profissionais de educação física, os técnicos, né, eles vão dar um apoio maior no masculino. A gente percebe acontece algumas situações assim. Umas situações indiretas, mas que acontecem. Isso. E antes da gente começar a gravação, a gente estava comentando aqui sobre como Patrícia descobriu o boliche alemão, que foi através do Coral Concórdia, da 13 de maio, que é hoje um dos clubes mais antigos do Brasil, que preserva essa tradição. E eu queria que você explicasse para o público quais são, na verdade, as diferenças do boliche americano para o boliche alemão e a partir de que momento que você passou a se dedicar profissionalmente a ele. O boliche americano, ele surgiu do boliche alemão. O boliche alemão, ele tem 9 pinos e o boliche americano são 10. Então, o alemão é um formato de losango, com um pino central, e o americano é um formato de triângulo. A bola do boliche, ela tem uma dimensão maior, não sei específico, e possui 3 furos. Geralmente, são 3 furos. A bola do bolão, ela é parecida com uma bola de handball tamanho masculino. Que ela pesadíssima. Sem furos. 16 centímetros de diâmetro, né? Que é a bola 16. E não tem furos. Então, ela é bem parecido com o handball mesmo, só que ao invés do arremesso ser por cima, né? Ele é feito no mesmo movimento do boliche. E a pista que tem um diferencial, porque o boliche ele tem uma pista mais larga e ele é todo reto até o final. O boliche alemão, ele começa mais estreito. Só nos pinos, onde os pinos ficam, é que tem a abertura da pista, então ela forma um Y. Então, ela começa estreitinha, aí ela vai alargando aos pouquinhos, aos pouquinhos, aos pouquinhos, aos pouquinhos, quando chega lá nos pinos, que é o tamanho oficial do boliche. E eu conheci o esporte ainda criança. Minha família nunca teve contato, apesar de ter origem alemã, descendência alemã, tanto por parte de pai quanto de mãe. Só que a gente nunca teve contato com o esporte, apesar dessa descendência. E através dos amigos da minha mãe, do trabalho dela, eles convidaram a gente para conhecer o clube. Eu fui, assim como a Bela, fui de vários esportes. Joguei futsal, joguei handball, fiz natação um pouquinho. Até descobrir. Aí, quando fui pro boliche alemão, eu gostei, sempre gostei de esporte, de bola, então gostei, comecei a frequentar como forma de lazer, porque eu era criança. Eu e minha irmã, a gente não tinha opção, tinha que ir onde meus pais iam. Então, a gente começou a frequentar e era um grupo aberto que recebia pessoas de qualquer idade, crianças, porque muito lá atrás, cada grupo tinha não é um código, né, mas uma permissão para você participar daquele grupo. E esse que a gente começou já depois, no início dos anos 2000, podia frequentar qualquer pessoa. E aí a gente começou. Meu pai gostou, minha mãe gostou, voltaram. Aí voltaram numa semana, voltaram na outra, viraram sócios do clube. Aí não tinha time feminino, só tinha equipe masculina. Convidaram meu pai para a equipe masculina. Aí tinha as crianças, os filhos de quem ia e jogava. A gente jogava também, fizeram o time das crianças. Mas aí o time das crianças eram eu e mais 2 mulheres e os outros todos homens, né? Homem da adolescência ou vai jogar futebol, ou já cair para as festinhas, aí começa a ter outro interesse. E aí eu comecei a jogar, eu descobri que em Friburgo existia a equipe feminina, e aí elas me convidaram para poder participar, e aí eu comecei a trajetória mais na competição mesmo. Que até hoje você faz parte lá. Que até hoje eu faço parte. Eu comecei a jogar com elas, a primeira competição foi o Campeonato Brasileiro, em 2004. A gente ficou em 3º lugar, foi em Joinville, Santa Catarina. E aí, dali para frente, eu joguei o brasileiro, mas o estadual ainda jogava pela equipe da Coral, junto com o time masculino, era uma coringa. E aí, depois, eu oficialmente comecei a jogar com o time de Friburgo, e aí é com as meninas que eu jogo até hoje.
Já tem mais de 20 anos que a gente está juntas. Eu estou juntas com elas já estão há mais tempo. Aqui as atletas da mesa todas sabem jogar, que eu soube. A Astrid já tem experiência com bolão, Bela também. Eu é que preciso ainda de umas aulas. Eu já tentei, teve eu e também. meu pai Já fomos. A Astrid eu não sabia. A Bela, os avós dela começaram antes de eu participar. Mas eu não sei jogar. Dá eu pra já fazer joguei. duplas. A Bela brinca, mas os avós dela já participaram de competições. O avô em campeonatos brasileiros, a avó também foi em uma competição no Rio Grande do Sul. Então, eles também, de vez em quando, arriscam uma competição ou outra. E amam. Eles Como gostam. você falou, a bola é muito diferente a pegada, porque não tem os furos. Apesar de não ter furo, a bola é mais leve, tá? Ela é A Bela menor falou que é também, pesada, mas não é eu não. acho muito pesada. A bola do boliche alemão, ela tem no máximo 3 quilos, 3.200. A do boliche, eu não sei o peso oficial, mas no boliche do Sesc, que voltou, né, quitandinha, a bola mais leve, tem vários tamanhos. A mais leve deles que eu já vi é 7 quilos. Caramba. Então, o bolão são 3, mas sem furo. E o boliche tem 7, que eu não sei se profissionalmente quais são os pesos, mas tem os 3 furos. E eu me lembro quando eu fui lá, tinha uma cordinha próximo da pista, para você evitar de jogar pro alto. Isso. Porque tem sempre aquele jogador de boliche que não tá acostumado, que arremessa pra cima. E ali já é pra você botar por baixo da corda. Isso, como já não tem os furos, é mais difícil de acontecer igual o boliche, mas ainda pode acontecer, como a gente já escutou de outros lugares. Então, quando a gente está em momento de lazer ou alguém está conhecendo, a gente coloca uma cordinha ou um ferrinho para obrigar a bola a passar por baixo. Mas em competição oficial não tem. Você tem que arremessar, tem um espaço, um determinado limite para você arremessar. E como eu estava falando para vocês, um fato que a Astrid se orgulha muito é de ter feito parceria com a sua prima nessa composição da primeira dupla feminina do campeonato de rally. E a Patrícia também teve o privilégio de viver uma parceria semelhante com a sua irmã, que vocês jogavam em competições juntas. E eu soube que Bela, embora não no mesmo esporte, você tem uma irmã que é atleta do vôlei. Tenho. Então, para vocês, qual que é a importância de ter esses elos familiares no esporte? De ter alguém com quem manter esses elos de confiança, para realmente te levar para cima? A natação, ele é um esporte muito individual. Porque você não só tá nadando sozinho ali, mas você tá em silêncio com a sua mente o tempo todo. Então, a parte mental é muito intensa. Então, sentir que tem alguém perto de você que também pratica um esporte e vive coisas semelhantes, te dá uma força de ir além, entendeu? E se você não estiver bem com você mesma, estar no mar deve ser, às vezes, libertador. mas quando você não está bem com você mesmo, pode ser um lugar de dificuldade, né? De estar com seus próprios certeza. pensamentos. A gente tem que ficar 1 hora ali vencendo a nossa cabeça o tempo todo, querendo desistir. E é só você e a sua mente ali, você precisa ter esse controle mental, porque não tem ninguém ali para te gritar, entendeu? É você com você mesmo. E enquanto eu ouvia a história da Bela, eu lembrei muito de um filme, que eu até anotei aqui, que foi um filme que eu assisti recentemente, que foi A Jovem e o Mar, que é um filme que está na Disney Plus, que é a história da Trudy, que é a primeira mulher que atravessou com sucesso o Canal da Mancha. E é um filme fenomenal. A Astrid, acho que já assistiu, porque você estava contando a história dela nos bastidores, eu falei, eu não vou comentar, que eu quero comentar no ar. Porque é uma história muito forte, porque ela teve obstáculos na vida dela, principalmente ali na infância, começa a natação numa história muito semelhante com a sua, e ela vive várias superações e muitos desafios nas competições por conta do gênero dela. Então, ela está num navio, então os homens têm treinamento, ela fracassa, mas não por conta do talento dela, e sim por conta da falta de suporte que era dado. E é um filme lindo. Acho que se você não assistiu, tem que assistir. E queria apresentar a vocês a história da Bela, que assim como nessa que não é ficção, é uma história verídica que foi adaptada para o cinema. A história da Bela tem sido cada vez mais descoberta pelos petropolitanos. Ela nasceu prematura, ela sofreu 3 paradas cardíacas e, pelo que você conta, nem mesmo os médicos souberam explicar como é que você sobreviveu. Pois é, eles falam Você que é um entrou milagre. para natação com 4 anos, enfrentou sobrepeso e transtornos alimentares e hoje é destaque nacional, indo aí rumo à sua coleção de 200 medalhas. Para de me colocar pressão, hein? Quando esse episódio já tiver saído, ela com certeza já vai estar lá com o mural dela completo, tá? A gente está aqui manifestando. E eu queria saber quais dificuldades que você enfrentou no começo no esporte, justamente por conta dessas situações de saúde que você viveu. Então, o que você encarou de dificuldade? E eu imagino que o seu esforço seja multiplicado uma vez que você nada em mar aberto e está na serra. Então, como é que você trabalha para manter essa sua resistência e o seu foco em dia?
Bem, foram muitas barreiras, né? Eu entrei na natação por indicação médica, porque eu tinha muita crise de bronquite. Então, era uma forma de fortalecer o meu pulmão. Só que eu também tinha sobrepeso, então também era uma maneira de tentar amenizar essa situação. E eu também tenho tenho uma deficiência oculta. Então, assim, conforme eu fui crescendo, o sobrepeso, ele sumiu, mas em lugar dele teve os transtornos alimentares, que foram mais de um. Para você ter noção, o meu percentual de gordura, ele chegou num nível tão baixo, mas tão baixo, que eu não menstruava mais. Porque o meu corpo reagia como se eu não tivesse gordura o suficiente para poder realizar as funções normais dele. Então, foram 2 extremos que eu vivi, o que são um dos fatores de eu estudar nutrição. A nutrição salvou a minha vida, então eu também quero um dia ter a oportunidade de salvar a vida de outras pessoas. E a deficiência oculta, que é a minha perda auditiva, fez com que eu precisasse migrar da piscina para o mar. Porque como no mar as provas são mais longas, mesmo que eu tenha uma desvantagem na hora da largada, por talvez não escutar o apito, eu tenho uma chance maior, vamos dizer assim, de recuperar na braçada, né? E foi onde eu me apaixonei e encontrei o meu lugar. E aí, pelo que eu vi, você treina de segunda a sábado, sempre que possível desce para ter para se acostumar ali com o mar. É porque são esportes, igual a Patrícia estava falando. O boliche, igual essa diferença, a natação de águas abertas e de piscina, ela é a mesma coisa. Eu preciso adaptar o treino completamente. Porque a gente tem a questão do clima, da correnteza, do contato físico. O pessoal se agride muito no mar. E na piscina a gente não tem contato físico. Então eu preciso me adaptar na piscina. E sempre que possível estar descendo para fazer treinos mais práticos. E tem alguém que começou com você na natação, que você mantém contato até hoje? Porque isso é difícil, né? Não é todo mundo que vai seguir profissionalmente no ramo. Tem alguém, assim, uma amizade, ou acaba que suas irmãs, sua família que estão sempre ali te acompanhando? Eu vou te falar que não tem. Não tem, Não né? tem. A natação é um esporte muito solitário. A gente precisa ter uma mente muito forte, porque é o que eu falei. Tem que estar o tempo todo tentando se vencer ali, porque é você contra você, entendeu? E não tem ninguém que me acompanhe desde os 4 anos, e nesses 15 anos aí de natação. A não ser pela família que está sempre A não ali ser pela família. nos bastidores. E uma outra curiosidade é que a Bela é estudante de nutrição, como ela falou, na Unifase, e você também obteve lá um pioneirismo, né? Alcançou um pioneirismo que foi obter uma bolsa integral. Sim. Isso nunca tinha acontecido com esse curso. Sim, Que legal. Pois é. Por conta das redes sociais também, no trabalho que eu faço nas redes sociais, eu pude ser embaixadora da Unifase. Que legal. Conquistei essa bolsa, que foi muito importante para mim, porque fazer esse curso era o meu sonho de vida. E eu estou podendo realizar ele, está sendo uma experiência maravilhosa, porque a gente fica naquele receio de, será que eu vou gostar mesmo dessa faculdade? Será que é isso? Mas agora eu tenho mais certeza do que nunca que é lá que eu quero estar. Que legal, que legal. E hoje a Bela, ela é embaixadora de grandes marcas, além da Unifase. Ela acumula mais de 10 milhões de visualizações mensais, é palestrante e divide o universo no digital, o universo que ela vive no digital. E aí eu queria saber da Patrícia e da Astrid, porque eu sei que a Astrid também está nessa jornada de se fazer mais presente no digital. E como é que é trazer um pouco das suas experiências, da sua bagagem, para o digital, que permite que você se conecte com várias outras pessoas e com outras realidades e com pessoas que vivem, de repente, situações semelhantes? Então, eu até pouco tempo atrás, até o ano passado, eu era uma pessoa que não existia na rede social. Eu sempre tive a minha vida particular sempre bem guardada, né? Resguardada, vamos dizer assim. E a partir do momento que eu tive a oportunidade de ter a minha vida esportiva exposta no circuito imperial, ter tido a oportunidade de contar a minha história no automobilismo, eu decidi que seria a hora de investir na parte da mídia social. Não sou eu que gerencio, né? Eu, obviamente, controlo o que é colocado, e o início foi focar na história de como tudo começou, e isso
fez com que eu me interessasse em contar para as pessoas tudo que, vamos dizer assim, o que foi, como é que eu entrei no automobilismo, a minha paixão pelo automobilismo e principalmente por pilotar. E isso me incentivou a pesquisar a respeito de escrever livro, né? Que é uma outra forma da gente poder fazer com que as pessoas conheçam a história, porque nem todo mundo, os jovens sim, jovem vive com o telefone celular na mão, mas muita gente gosta de ter um livro em casa, né? E eu acho que, como eu não tenho filhos, a minha família conhece pouco sobre a minha história, porque eu sempre fiz tudo escondida. Tinha que fazer, cara. Eles estão Para descobrindo com a correr, tá gente. descobrindo. Eles estão... E aqui, mas é mesmo. diferente do que o pessoal pensa, o Matheus, o Andréas é seu primo. Meu primo. Lá em casa mesmo, meu pai jurava que eram irmãos. E tem muita gente que tem essa ideia, Sim, né? em primeiro lugar, porque a gente é muito parecido fisicamente. Os pais são muito próximos. O meu pai era primo do meu tio, do pai do Andréas, e minha mãe, irmã da mãe do Andréas. E eu sou mais parecida com ele do que a própria irmã dele. E eu tenho gasolina no sangue que nem ele tem. E lá em casa não é assim. Eu sempre tive que... para fazer o que eu fazia, eu tinha que ter muita determinação e paixão. E se a minha família não gosta, sinto muito, mas eu gosto e eu vou seguir esse caminho. Então, meus pais nunca foram, até a idade, até pouco tempo atrás, eles nunca entenderam por que é que eu tinha que fazer isso. E minha irmã, ela era minha obrigação, minha irmã é mais velha, a obrigação de alguém saber o que eu estava fazendo. Porque se eu sofresse algum problema, pelo menos um da família sabia onde eu estava e era o contato. Não é que nem você entra no avião, quem é que você deixa de contato? Isso é importante. A minha irmã. Então, ela foi a pessoa que recebeu o primeiro livro. Eu falei, esse é seu, porque você sempre foi a pessoa que sabia onde eu estava. E eu acho que agora você pode saber a história toda. Agora que já passou muito tempo, né? Tem isso também. Já passou muito tempo, agora todo mundo pode saber que não vai ter mais problema. Porque os meus livros contam os problemas, vamos dizer assim, a forma que a minha família, principalmente a minha mãe, recebia as notícias, né, de que eu tinha ido correr de carro. Pô, você sabe que a gente não gosta disso. Minha mãe, num ponto, chegou a chorar na beira da minha cama, dizendo que eu ia morrer no dia que eu botei um carro de corrida na garagem do prédio. Né? Foi o dia de maior felicidade do mundo ter recebido de um patrocinador um carro de corrida e que eu podia levar para casa e botar na minha garagem, gente. E nesse dia, o porteiro ligou lá para cima, falou, tem um carro de corrida aqui embaixo, pertence aí, porque sabiam que eu era metida nisso. Aí minha mãe, você veio com seu carro para casa? Eu falei, não. Mas tem um carro lá embaixo e o porteiro está dizendo que deve ser seu. Aí eu falei, mãe, é o carro que eu recebi para correr a próxima etapa. E aí essa notícia bateu nela muito fundo e antes de eu ir dormir, ela veio para minha cama e chorou, falou, você vai morrer, você vai morrer. Eu falei, mãe, vamos fazer o seguinte, encerra o assunto aqui, você sai do meu quarto e eu vou dormir, porque eu preciso dormir amanhã, eu tenho que ir para a minha prova. E a gente, depois que passar tudo isso, a gente conversa, tá bom? Aí ela saiu, mas sempre tiveram muito receio. E o universo conspirou para que o assunto do automobilismo se encerrasse. E aí eu fui para a motocicleta, que é 10 vezes pior do que automobilismo. Não satisfeita? E dali continuei do mesmo jeito. Se no automobilismo tudo que eu fiz eu consegui ganhar, no motociclismo eu também entrava e voltava com medalha para casa. Eu cheguei até a ver uma foto, você participou de uma competição na década de 80,
Já com motocicleta, você conquistou o 2º lugar e recebeu um belo troféu. Dessa vez, sim, foi devidamente reconhecido. Mas aí eu vou contar Ou um não. pouquinho. Sempre tem um porém. Como eu não vou me estender muito, porque vocês têm que contar a história de vocês também, mas Ah, não, eu quero ouvir a sua. tá bom. E como no automobilismo eu não consegui companheira, né, copilota para sentar do meu lado, e homem nenhum queria sentar do lado de uma mulher pilotando, eu tentei ser copiloto e eu não tenho a coragem para isso. Simples assim. Isso eu confessei para minha prima, que necessita de muita coragem e confiança para você sentar do lado de alguém que vai direcionar o carro, né, levar o carro, e é um trabalho de equipe muito, muito intenso. E como não houve a possibilidade, e me chamaram, o pessoal que me patrocinou na última prova me chamou, falou: Astrid, olha só, vai ter uma prova, vai ser uma prova importante, e a gente gostaria que você participasse. Eu falei: mas não tem condições, não tenho copiloto, não tenho carro, não tenho nada, como é que eu vou fazer? Ué, mas a gente está abrindo para motocicleta, você não tem moto? Eu falei: moto eu tenho uma motocross, mas motocross não pode andar na rua. Ele falou assim: olha só, mas qual é o problema? Você tem as partes de velocidade, que são as partes que importam. Se você levar na carreta, atrás do carro, até aonde você tem que largar, e você chegar tudo sempre no tempo cronometrado, não vai ter problema nenhum. Eu falei: é assim? Então tá. Então você escreve a mim e mais 8. Aí eu peguei todos os meus amigos e inscrevi sem eles saberem. E quando cheguei no escritório, eu liguei de um para um e falei: olha só, no tal dia vai ter uma competição. Você eu me está inscrevi convocado. e todos vocês. Então, agora a gente tem que treinar. E assim foi, e foi divertido. E o fato de jamais esperava, juro para você, eram os melhores pilotos cariocas que estavam largando, pilotos de motocross, pilotos de todas as modalidades. Eu era a única mulher participante. E quando cheguei lá na largada, olhavam de cima para baixo, tipo, quase falavam: aí, encosta aí, tá? Cada um tem que fazer o seu trabalho. Essa é a vantagem do rally, é que você larga de 1 em 1 minuto. Então você está sozinho, né? Você vai largar uma pessoa do seu lado. Você, nesse momento da largada, você já vai decidir quem é que vai andar na frente, né? E a partir daí, você, que nem na natação, você está sozinho. É o melhor que você vai fazer para você. O que é que isso vai resultar depois vai ser o resultado. Muito bem. Aí fizemos tudo e quando cheguei, a chegada era no Copacabana Palace e eu tinha como referência meu primo, o Andréas, que era um excelente piloto de moto também, e para mim ele era referência. Quando ele olhou para mim e falou assim: acho que eu vou para casa porque isso aí não vai dar nada não, esses caras são muito bons. Eu falei: se você está dizendo que não vai dar nada, também não vai dar nada aqui também não. Se para você não deu, não vai dar para mim. Então eu vou para casa. Aí eu falei para casa em Petrópolis. Aí falei para o meu irmão, falei assim: olha só, você vai ficar aí, você vem amanhã e vê aí o resultado aí, que tá beleza. Tá bom, tá bom. Aí, domingo... O resultado não saía na não hora. saía no mesmo dia, porque a gente terminou de noite. Ah, tá. Né? Então era de manhã. Aí meu irmão foi... E aí veio o resultado, foi chamado de trás para frente, então o Andréas foi 6º, aí tinham mais alguns competidores, 3º, meu irmão Alex, e 2º lugar, a Astrid. Mas cadê a Astrid? Cadê a Astrid? Eu, nesse momento, por não acreditar em mim, que era possível eu... fazer frente a esses competidores, eu não fui. E isso também é uma coisa que eu quero deixar bem claro para todas as meninas, mulheres que forem competir,
jamais deixem de acreditar em vocês. Vão lá ver o que é. Se não deu, não deu, vai para a próxima. Agora, jamais deixe de acreditar em você. Então, meu irmão recebeu todos os troféus. Poxa. Ele foi, no final, ele foi vaiado, porque, pô, você está recebendo 3, cara. E ainda teve a gentileza da direção de prova que separou um buquê de flores para mim, que eu também não recebi, né? E aí vem a parte não vou dizer que do machismo, mas do esquecimento do ser humano homem de me entregar minhas flores, né? Ele não me ligou, ele não disse que eu fui segundo, e aí, na semana seguinte, quando eu vim para o Rio, né? Aí me ligaram lá do patrocinador, falaram assim, acho, vem aqui conversar com a gente. Ah, tá bom, vou aí. Aí falaram assim, pô, você não foi. Aí eu expliquei por que não, eles entenderam perfeitamente. Eu disse assim, pô, vou falar sério para você, a gente sabia que você ia receber alguma coisa, porque da mesma forma que você fez no carro, você não ia deixar barato, entendeu? Você não ia se inscrever numa prova que você não tivesse capacidade de fazer. E tudo bem, você não recebeu. Agora, e as flores? Eu falei, que flores? Nós entregamos flores para o seu irmão. O que ele fez com as minhas flores? Entregou para a namorada dele. Não acredito. Não acredito. Hoje eu tô rindo. Mas Naquele dia eu não ri, não. Naquele vontade dia eu não foi ri, não. Eu voltei pro escritório. Eu falei, cara, cadê minhas flores? Flores? Eu falei, rapaz, Fez eu fui lá. desentendido. Cadê minhas flores? Ah, eu dei pra Ivana. Eu falei, meu Deus do céu. Mas uma pena que você não pôde participar de um momento que certamente você teria aproveitado muito. Mas está registrada São coisas a da vitória. vida, por isso eu continuo dizendo, a partir daquele momento, jamais deixei de acreditar em mim. E eu tenho certeza que a sua trajetória abriu portas para muitas mulheres depois nessa área. Eu tenho certeza. E foi. E até Foi ali hoje. que começou. A história continua no 3º livro, que já está escrito. Esses são meus, então, com dedicatória e tudo. E abriu, sim. Foi a partir dali que as coisas começaram. E como eu, depois dessa prova, fui participar, eu então entrei no mundo da motocicleta, fui aceita como, aqui em cima, em Petrópolis, que é provinciano, né? Principalmente na década de 80, por favor, não entendam mal, mas é. E o grupo de motociclistas era uma coisa assim, desse tamanho assim. Como eu fiz frente a eles e frequentava a mesma oficina, a partir daquele momento eu fui aceita como mascote da turma. Você pode ir junto, porque a modalidade que eles praticavam era fazer trilha, que hoje em dia é uma coisa Mais comum. absolutamente comum. E eles faziam. E não era a minha praia, realmente não era. Mas eu falei, ok, se vocês vão, eu vou aprender e vou junto. E acabei Assim foi feito. aceita, e no final não tinha passeio que não me chamassem. E eu não posso deixar passar essa oportunidade de mencionar aqui as medalhas que Bela trouxe pra gente ver. Oh, não Você me pressiona trouxe de novo. algumas do Circuito Rei e Rainha do Mar. E o seu pai me deu um spoiler de que a família fez uma proposta para que uma etapa desse circuito fosse feita aqui em Petrópolis. E eu queria saber de que formas que isso aconteceria, se você pode revelar algum detalhe. Então, esse projeto, ele não tem nada certo. É só mais uma idealização até então. A gente queria fazer uma coisa especial, porque é Rei e Rainha do Mar. E imagina fazer um rei e rainha na cidade imperial, né? Além de que o Lago Quitandinha é lindo, né? E a gente já vê a imagem do drone e todo mundo nadando no contorno do Brasil. Acho que seria algo fenomenal. O SESC, ele é o patrocinador master do Rei e Rainha do Mar. As coisas se encaixam, mas não tem nada certo. É só uma idealização. Quem sabe? Seu pai falou comigo.
fala com a Bela que tem uma ideia aí, você vai gostar. Eu falei, tem que fazer uma limpeza lá do lago. Eu falei, eu não vou ser a pessoa que vai testar, entendeu? Mas eu achei a ideia muito bonita. E você trouxe alguns exemplares do circuito, né? Rei e Rainha Sim. do Mar. Eu trouxe uma medalha da FARD, que é do estadual, mas o resto é tudo do Rei e Rainha. E você tem 6 títulos nesse circuito. Sim. E como a gente está falando de intenções para o futuro, eu quero abordar aqui a pré-convocação da seleção brasileira para o Mundial do Bolão 16 em agosto do ano que vem na Alemanha. Isso. E antes disso, a participação no Mundial de Clubes na Bélgica por parte do Nova Friburgo Country Club. Isso. Como é que vai ser tudo isso? Você normalmente faz eventos para ajudar na arrecadação de verba. Depois, no pós-pandemia, principalmente, né? Uhum. Porque quando voltou, não tinha como pedir ajuda para ninguém, que estava todo mundo pedindo ajuda para si próprio. Então, a gente, pro ano de 2022, quando foi pós-pandemia, foi quando retornaram as competições internacionais. Eu fiz o projeto da vaquinha. Em 2004, também fiz algo parecido. Para o Mundial ano que vem, a gente conseguiu essa vaga. Não tinha como saber o Mundial de Clubes, que é em março, porque depende do campeão nacional. É só uma vaga, então é o campeão nacional feminino e campeão nacional masculino. E a competição ela só acontece em setembro, então acabou de acontecer, tem um mês mais ou menos, onde foi sediado no Nova Friburgo Country Club, cada ano é sediado num estado, e aí o clube que cedia é decidido pelo estadual de cada estado. Então, o estadual de 2023, 2024, quem foi o campeão definiu a sede do Campeonato Brasileiro desse ano. Então, o estadual de 2024 definiu a sede do Brasileiro de 2025. Aí, o Brasileiro aconteceu lá em Nova Friburgo, foi o clube que conquistou a vaga de sediar. Teve a competição, foram 12 equipes no naipe feminino e 12 equipes no naipe masculino, dos 5 estados que praticam a modalidade ainda nos dias atuais, que é a região sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, e a região sudeste, que é São Paulo e Rio, que é onde a colonização alemã mais se intensificou. Entendi. Com a Bauer, que aconteceram alguns projetos, a gente descobriu que até a década de 70 teve bolão lá em Amazonas, Olha. que até a década de 80 teve bolão em Minas também, não sei ao certo, mas atualmente são só esses 5 estados. Então, a galera veio dos seus clubes, participou da competição, foram 4 dias de competição em cada naipe. E aí, tanto masculino quanto feminino do Nova Friburgo Country Club, nós fomos campeões. Então, a gente descobriu que ia competir em março na Bélgica, em setembro agora do mês passado. Então, é um prazo muito curto para planejar uma viagem, mas eu já vinha me preparando, a gente já sabia dessa possibilidade já há algum tempo. Então, eu já vinha me preparando há 1 ano e meio com as economias e organizando as finanças, juntando dinheiro, fazendo trabalho extra para poder participar. Então, em março, é garantido de conseguir representar, porque só vai ter o Nova Friburgo Country Club como representante do Brasil no Mundial de Clubes. E aí a gente eu pelo menos já estava, algumas pessoas também já estavam se preparando para isso. A pré-convocação em agosto a pré-convocação para a seleção foi uma surpresa, porque nos últimos anos eles sempre fizeram no início do ano, também que já fica corrido de janeiro para maio, esse ano que vem é em agosto, então ainda tem um prazo maior. Só que em 8 meses você não junta 10 mil, 12 mil, que é o que vale uma viagem hoje internacional. Só de passagem aérea é em torno de 6, 7 mil. Mais todos os outros gastos que são em euro, que também já dificulta um pouquinho mais. O dólar já está caro, o euro mais ainda bem que não é em Londres, que senão Libra a gente estava lascado. E aí, para essa competição em agosto, realmente foi uma lista de 20 atletas pré-convocados, tanto o naipe masculino quanto feminino. Dos 20 atletas, apenas 6 que realmente irão. E o que conta muito é a verba, porque não tem o custo, a confederação vai bancar os treinos e a inscrição da competição. Porque quando a gente viaja para uma competição pelo Brasil, você joga várias categorias. Assim como a natação, sem ser a de mar, né? Mas a natação tem o nado crawl, tem o nado peito, tem nado em equipe, tem nado individual, o bolão também. Tem o boliche alemão, tem a categoria individual, tem a categoria em dupla, tem a categoria em equipe, aí tem a equipe mista. Então, são todas as modalidades, uma semana de competição. Então, a inscrição e os treinos, a confederação consegue arcar. E aí, passagem... Todo o restante fica a critério de cada atleta. Então, quem já tem algum patrocínio individual pelo seu estado, enfim, consegue.
E aí eu ainda estou na dúvida de ir ou não, assim, a certeza, né? Porque é uma verba para levantar. E teve agora há pouco tempo, eu descobri que o Estado do Rio, o governo do Rio, está com um projeto do Bolsa Atleta. Também tem na modalidade pelo Ministério do Esporte, é o programa federal. E aí a gente conseguir ser contemplada, mas tem todo um trâmite até a aprovação. Então, eu estou dependendo dessa aprovação para poder dizer que eu posso ir. Se vai ter ou não. Se não, eu vou ter que escolher, porque eu só consegui até agora economizar para ir em uma competição. Então, eu vou ter que escolher caso essa contemplação não seja efetivada. A gente vai acompanhar, você vai me manter atualizada para também relatar para o público. Mas foi uma surpresa, porque eles fizeram cedo, mais organizado um pouquinho, para dar tempo da galera pensar e ver o que acontece, né? Cada um com as suas possibilidades. Aí junta os atletas, cada um correndo atrás do seu. Aí cada um treina nos seus clubes, não consegue juntar, igual o futebol, handball, que faz a concentração, junta a seleção brasileira. A gente participa das competições, mas é um esporte amador. Então, a gente é um profissional amador. Trabalha normal, tem a vida profissional. Você é profissional da educação física? Sou profissional da educação física, trabalho na Brave Studio com treinamento funcional, trabalho no projeto Vôlei Petrópolis, onde a Bela já teve aula comigo também, mas eu sou da iniciação, né? Não trabalho com a equipe de competição. Por fora, a gente faz uns torneios de arbitragem de vôlei também, participa de algumas competições, faz personal, o que aparecer a gente está fazendo. O importante é arrecadar. E aí a gente fica nessa dependência. E eu quero exibir algumas fotos na tela, que são fotos que contam histórias da carreira de cada uma aqui. Não sei, acho que a gente começa com a Astrid, falando de alguns momentos que você viveu, que ilustram passagens que você trouxe aqui hoje. Então, tudo começa com o kart, né? Tudo começa com o kart. Aqui foi exatamente no momento depois, lá de Três Rios, que eu contei que eu tive a minha decepção, mas o amor pela pilotagem, pelo automobilismo é tão grande e a arte de pilotar, que é uma técnica, então abriu-se um kartódromo não um kartódromo, isso na verdade era no Autódromo do Rio de Janeiro, onde eles utilizavam parte da pista como kartódromo, né? E esse captou um dos momentos que eu estava feliz. Isso é bom. Aqui, isso foi na minha primeira prova de rally, onde com a minha prima, né? Essa foi... Vê se essa foto não parece foto de cinema. Astrid ali, uma vibe meio Top Gun Maverick. É verdade. Não é? Toda verdade. Posuda. Eu achei fantástico. Orgulhosa do que tinha feito, e quando eu ganhei essa foto aqui, dentro do carro você não faz ideia do que o seu carro está fazendo. Realmente você não faz ideia. Não é? Essa foto é diurna. Eu tenho uma foto noturna que eu ficava me perguntando, rapaz, eu fiz isso mesmo de noite. E, vamos dizer assim, eu vou falar para um público que não anda de carro, que não nada, vai dizer, está pulando. Agora, se você vê a altura que está do chão, o carrinho aguenta um bocado. E esse era o meu carro de trabalho. Né? E eu... mas ele tem número, tem tudo. Mas eu ia para o sítio da minha prima, fantasiava o carro todo, porque não tinha profissionais de adesivo que nem tem hoje. Nós mesmos cortávamos o troço todo e colávamos. A gente fazia isso de noite e de manhã a gente saía para fazer. E esses 4 troféuzinhos aí, nós ganhamos na categoria, e foram 2 classes que a gente conquistou na nossa primeira prova. E esses troféuzinhos eu levei para casa, 2, os outros 2 eram dela. Eu levei para casa e para o trabalho e embrulhei, né? Porque meus pais não sabiam do feito. E eu acho que não é justo os pais não participarem. Então, se eu tenho orgulho daquilo que eu faço, eu quero que eles sintam também orgulho do feito. Eu peguei, embalei numa caixinhazinha,
Liguei para meu pai no escritório, falei, posso ir aí? Pode. Fui lá, presente. Aí ele, presente? Mas hoje não é dia de presente? Eu falei, dá para você abrir o presente e olhar? E ele abriu, ele viu as tacinhas. O que significa isso? Eu falei, olha só, lê aí a plaquinha que você vai saber o que é que significa. Aí ele leu, ele olhou com aquele olhar, pois é. Ele falou assim, mas você sabe que a gente não aprova isso. Eu falei, você pode não aprovar, mas eu já ganhei, então eu estou dando de presente para te mostrar que eu fiz. Isso é um feito. Aí ele, beleza, tá bom. E eu ia para casa com ele de noite do trabalho e fomos para casa e fomos falando a respeito. Quando chegou na porta de casa, eu falei para ele, falei assim, olha só, que ele me perguntou, e o que é que nós vamos falar para sua mãe? Eu falei, nada, porque minha mãe era o bicho brabo de dentro da família e ela realmente não ia gostar. Eu falei para ele, você não precisa falar nada, pai, eu só queria que você soubesse, porque eu acho que é importante. Tá bom. Aí sentamos na mesa do jantar, eu sentava do lado dele, minha mãe sentava na cabeceira. Daí estamos jantando, ele falou assim, vai lá buscar aquela caixinha lá para mostrar para sua mãe o que você fez esse fim de semana. Ah, pra quê, né? É engraçado, hoje em dia é engraçado, na hora realmente queimou meu fusível. mas eu fui lá, peguei, minha mãe, mas é o quê? Pois é, aí quando chegou na mesa e viu as Azedou. coisas, foi corrida de carro que sua filha estava fazendo, o tempo fechou. Eu imagino. E a gente tem mais 2 fotos. Essa daqui, então, da competição com a sua prima, já com a moto. Essa foi a primeira, essa que eu ganhei, que eu tirei segundo lugar E tem de uma moto. última que eu gostei bastante, um clima ali de descontração. Essa aqui é exatamente o que você falou. Se na primeira foto com a moto eu abri as portas para as mulheres poderem participar, nessa aqui, que era o Enduro da Independência, uma prova de longa duração, durava 3 dias, e que eu fui provavelmente a primeira dupla feminina a participar com uma outra moça, que os garotos aqui de Petrópolis arrumaram. Eu falei assim, você vai correr com fulana. Eu falei, cara, mas com fulana eu nem conheço, nem sei se ela anda. Eu ando com vocês. Não, você vai com ela. Eu fiz a primeira prova, mas não fui muito feliz. Então, a partir daquele momento, eu fazia meu irmão, esse era meu namorado, e o amigo do meu irmão ali. E a gente participou de mais 3 Enduros da Independência, que era uma prova de resistência. Que bacana. E esse foi na chuva, então você tem que estar disposto a ficar assim. E temos fotos também da Bela e da Patrícia. A Bela! Olha, que máximo! Bela Mirim, aí já nadava, né, Bela? Já nadava. Aí já estava começando a sofrer com sobrepeso, mas já tinha minha paixão pela nutrição aí estampada nessa foto. Verdade, É verdade. Revelado o futuro. Olha. Essa prova, ela é até complicada de falar sobre, foi na Bahia. Eu desmaiei em alto mar e eu acordei, eu já estava na areia. Caramba. Todo mundo me perguntar, mas como que te buscaram? Como que foi? Não sei. Não lembra de nada. Não sei dizer. Mas é uma coisa que pode acontecer, a gente precisa estar preparado. No dia seguinte, após isso, eu fiz outra prova e consegui concluir. Minha mãe, eu só contei para ela quando eu cheguei. Lógico, porque né? senão ela ia aparecer lá na Bahia. E você lembra de passar mal antes ou não? Assim, ter um Sim. mal-estar? Era uma prova de 10 quilômetros, que durava quase 3 horas Caramba. no mar. E quando deu 1 quilômetro, eu já estava passando mal. É que eu falei, eu não vou parar. Eu vou até eu desmaiar. E fui, até desmaiar. Caramba. E você acha que isso estava ligado à temperatura do mar? A alta temperatura? Eram vários fatores. Primeiro, eu acordei com dor de garganta, então eu não consegui comer nada. E E uma prova de 10 quilômetros de natação é muita coisa. isso tem quanto tempo, Bela? Tem 2 anos. É muita coisa. 10 quilômetros? Eu desmaiei, tava com 9.500. Tava no finalzinho da prova. Vixe.
Aí foi o meu primeiro troféu no Rio Rainha do Mar. Que bacana. Essa prova tinha 600 mulheres e eu fiquei em terceiro geral. Das Parabéns. Que 600. demais. Parabéns. E teve uma conquista recente também, que até Yara, que comentou ali nos bastidores, que você se destacou não só na sua categoria de idade, mas no geral também. Igualmente, também fiquei em terceiro lugar, mas tinha menos gente nessa última. Tinha só 140 mulheres. Só. Só? Só. Essa foto aí eu tô dando uma palestra numa ONG que é sobre natação e eles acolhem crianças em situação de vulnerabilidade social e tal. E aí eu dei uma palestra sobre como o esporte muda a vida, sobre ser embaixadora do Pense, como eu pude estudar num colégio maravilhoso graças ao esporte e trazer uma inspiração para todas as crianças do projeto. Que máximo. Todo mundo sai daqui, gente, virando fã da Bela. Não tem jeito. É E verdade. temos também fotos da Patrícia. Essa foi a pré-convocação que aconteceu em setembro desse ano. Das 20 atletas, estão 17 aí presentes, 3 já tinham ido embora. Então, dessas 20 pessoas aí, 6 é que irão ano que vem representar o Brasil no Mundial, que vai ser em Langenfeld, na Alemanha, em agosto do ano que vem. Temos eu e mais 2 colegas do mesmo time, uma de São Paulo, que está ao meu lado de casaco azul, com o emblema do Pinheiros, que é um clube grande em São Paulo, várias modalidades que pratica, e todos os outros da região sul. Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. Só temos nós 4 da região sudeste. Olha. Que coisa. Essa competição foi ano passado, foi o JASC, é o 3º ou 4º maior evento esportivo do país, os Jogos Abertos de Santa Catarina. Você representa o município, é uma Olimpíada do estado. E aí você representa o município. Lá em Santa Catarina, o Bolão 16, o boliche alemão, faz parte das categorias e ele pontua para o quadro geral, né? E foi o 4º ano que o município de Itajaí me contratou para poder participar. E eu pude contribuir para trazer o 4º título na minha 4ª participação pelo município. Que Que bacana. legal, muito que bacana. gratificante, né? Ter esse reconhecimento, essas convocatórias. Sim, e esse é um campeonato que tem muita visibilidade da galera querer levar pessoas de outro estado de Santa Catarina para fortalecer o seu time e seu município, né? Até 2 atletas de fora, cada município, se eu não me engano, pode levar. Itajaí só me contratou, não levou outra pessoa. Outros municípios levaram outras pessoas. Mas, no final, das 10 equipes, dos 10 municípios que participaram da modalidade, o que eu contribuí, que eu ajudei, foi que você saiu campeão. Que legal. Parabéns. É o mesmo evento, só que a bola ali, se vocês conseguem ver, ela é pequenininha, não tem furo, ela está no chão ali embaixo. E a gente faz o mesmo movimento do boliche, de abaixar no final para arremessar, a bola fica na mão. Quando arremessa, não tem furinho nem nada, ela é bem pequenininha ali. Uma bolinha de handball, como eu comentei, mais ou menos. E já estava na pista final, né? Perto da grade, já estava são 4 pistas que a gente joga no Brasil. Ah, você joga uma por vez. Você joga uma por vez. Essa competição, ela segue o campeonato nacional, as competições nacionais. Então, são 10 bolas em cada pista. Ao total, são 40 arremessos feitos. E no campeonato mundial, a gente geralmente... o mundial, ano que vem na Alemanha, ele geralmente acontece sempre em clubes com 8 pistas. Olha. Então, pra gente que só tem 4, é uma imensidão de pista para verdade. jogar. E em mundial, a gente joga 120 bolas, arremessa 120 Nossa. bolas, dá quase 1 hora de partida. Tem que ter resistência, Isso. condicionamento Tem que ter físico, condicionamento, tem que ter perna, senão não consegue, tem que ter braço. alongamento. Fazer alongamento. A galera que pratica, como cada um falei, né? A seleção não consegue se concentrar para treinar, então cada um treina no seu estado, no seu clube e corre atrás da sua parte física. Quem pode faz alongamento, quem pode faz caminhada, corrida, quem pode contrata um personal, vai para algum lugar. Eu, pelo trabalho, eu tenho a facilidade dentro da Brave, além de ser uma das professoras, eu consigo treinar lá também. Então, isso me ajuda muito, porque é o treinamento funcional na linha do CrossFit. Então, dá um condicionamento bem legal. Já garante essa parte. Já garante, já tem quase 10 anos que eu comecei, desde o estágio, né? Estou até hoje lá. Ano que vem, abril do ano que vem, completa 10 anos. Então, já tem 10 anos que eu me preparo com eles para todas as competições. E certamente faz muita diferença. E tem mais uma foto também. Foi a nossa equipe. Eu estou lá atrás com o troféu. Quem está ali na frente da bandeira é a minha irmã. Ah, que legal. E, inclusive, um dos 7 títulos mundiais pela categoria de base eu conquistei com ela.
Foi a primeira convocação dela em 2016 e foi minha última pela questão da idade, porque a juventude só vai até 24. E no ano que nós ganhamos um dos 7 títulos, que foi citado, eu já tinha 23. Então, o próximo campeonato eu já teria 25, não poderia participar. Ela participou dessa primeira, na segunda convocação dela ela não pôde. Então, a questão da emocional de parceria, ela começou a praticar depois de mim. Eu comecei em 2004, a primeira competição com 11 anos. Eu fui a mascote do campeonato, aquela primeira competição que eu citei. Ela participou de 2, 3, porque a gente precisava de mais um atleta, senão não teria competição, a gente não participaria. Ela foi. Depois que ela começou a competir junto, viu que era um ambiente diferente. Se encantou. Assim como a Bela falou da natação e a Astrid na moto, quando eu realizei o meu sonho da primeira convocação, em 2008, da seleção da juventude, ela pediu a realização do sonho dela aos meus pais, que foi um dobrado, porque era um sonho quase que impossível praticar equitação, saltos. Aqui na cidade não tem como comprar, nossa situação não permitia material de equitação, é caro, roupa é caro, capacete é caro. O cavalo é barato em relação, porque o mais caro é pagar o veterinário, pagar o tratamento, pagar o transporte do cavalo, Todo do Aras entorno, até o né? campeonato. Então, o cavalo em si era até barato, mas a gente também não podia comprar cavalo. Então, mas ela conseguiu, meus pais cortaram um dobrado, acharam uma pessoa confiável. Então, ela participou da equitação, que é o que elas comentaram de ser um esporte muito individual. Quando ela começou a participar dessas 2, 3 competições que a gente precisava, ela viu, depois ela perdeu contato com a equitação por causa da faculdade. Ela foi para Niterói. E aí ela começou a competir mais comigo. E a gente Virou veterinária, que eu sei. Virou médica anestesista veterinária. Ela hoje está lá mora em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. E foi para o sonho dela, que era cavalo. Não ficou muito longe, mas não é só cavalo. Ela foi para o sonho dela de animal. Mas continuou competindo com a gente. Ela não quis transferir para a Federação do Rio Grande do Sul. Ela, mesmo morando no Rio Grande do Sul, ela é atleta federada do Rio. E por isso que ela está aí na foto com a gente com o título desse ano. Foi o nosso 5º título como equipe do Nova Friburgo Country Club. E assim como eu já fiz as minhas reservas para a competição do ano que vem, ela também já fez e nós iremos juntas mais uma vez. Que bacana, que legal. bacana. Vai ser o primeiro Mundial de Clubes que ela vai jogar. Nas outras vezes ela não foi ou ela ainda não tinha começado a competir. Então, novos capítulos sendo Serão escritos nessa isso, história. Exatamente. E a gente está chegando no final do programa. A gente vai entrar agora naquele momento que é Petrópolis sob as lentes dos convidados. Vou começar com a Astrid. Então, Petrópolis sob as lentes de Astrid Mateis. Para você, qual que é a sensação de estar atrás de um volante ou de um guidão? Muita adrenalina? Não é questão de adrenalina. Eu aprecio a arte de pilotar, né? Porque pilotar é técnica e coordenação motora. E, obviamente, reações. Mas as reações, elas... tudo tem que ser treinado fora do volante e fora do guidão. Então, na época que eu me considerava profissional do assunto, tudo para mim era treinado de olho fechado, né? Não tinha o que tem hoje de, como é que chama, simulador e tudo mais. Então, a forma que você faz é fechar o olho e fingir que você está na situação, não é? O carro sai de lado, a moto, enfim, esse tipo de coisa. E a parte física, né? Que hoje tem personal trainer, tem isso, tem aquilo. Na época, ninguém tinha nem noção de quais eram os músculos que tanto um piloto de moto ou de carro precisam de moto mais ainda. Se eu tivesse que dar um palpite, eu diria que para você a sensação era de liberdade, porque eu acho que sempre foi um local em que você se viu livre. A moto, principalmente. E como é Petrópolis sob as suas lentes? Petrópolis é uma cidade a qual eu vivencio desde a minha infância. Eu moro em Correias e eu tenho a felicidade de morar num sítio. E eu morei durante 30 anos no Rio. E escolhi Petrópolis, em primeiro lugar porque a gente tinha propriedade, mas Petrópolis ainda é uma cidade
que oferece uma segurança, não é? E que você ainda tem como dizer bom dia, boa tarde, boa noite para as pessoas que você vê na rua, porque no Rio de Janeiro isso não acontece mais. Petrópolis sob as lentes de Bela Faria. Um momento no mar que tenha sido inspirador, emocionante para você? Acho que quando eu ganhei meu primeiro ouro aqui, do Rei e Rainha do Mar, porque eu já tinha participado do evento algumas vezes e eu sempre estive no pódio, mas nunca tinha ganhado, de fato, a prova. Sempre estava segundo, terceiro. E a primeira vez que eu ganhei aquela prova, eu senti que eu estava quebrando muitas barreiras. A começar pelo fato de que eu moro na serra e eu nado no mar. A começar pelo fato de que eu tenho uma deficiência oculta e eu nado numa categoria que as pessoas não têm uma deficiência. E foi a primeira vez que eu vi de verdade, na pele, na prática, que eu podia sim estar no topo do pódio, independente de todas as barreiras que estavam ali na minha frente. Foi um momento transformador, Sim. né? De transformar também o seu pensamento, sua visão do Minha todo. cabeça, é. E Petrópolis sob as suas lentes? Petrópolis sobre as minhas lentes é o lugar que eu reclamo, mas que eu não vivo sem. É verdade. Eu falo assim, gente, só quem mora em Petrópolis pode falar mal de Petrópolis, entendeu? Senão a gente fica puto. É verdade. E foi o local em que eu comecei a nadar, que eu comecei a minha carreira. Engraçado que depois que eu comecei a faculdade de nutrição na Unifase, e o campus já é no meio da natureza, eu comecei a amar ainda mais a minha cidade. Porque Tem a esse gente tá ali, diferencial. aí tem um esquilo. E graças a Deus, a nossa cidade ainda não perdeu essa essência de ter árvores. E eu amo a natureza, eu gosto de nadar no mar. Então, acho que Petrópolis sob a minha lente é assim. E Petrópolis sob as lentes de Patrícia Bade. A sua maior realização proporcionada pelo boliche? Tenho meus palpites de que seja aí a oportunidade de ir para a Alemanha com a irmã. Maior realização, eu acho que foi conseguir viajar para fora do Brasil. Foi uma oportunidade. Meus pais correram muito atrás nessa primeira convocação que eu recebi em 2008. Eu tinha 15 anos, em 2004 foi a primeira competição nacional, tinha 11 anos, eu fui a mascote. Em 2008 eu tinha 15. Eles correram muito atrás também, porque desde sempre no bolão é um esporte que é difícil de você ter algum tipo de patrocínio, porque é um esporte pouco conhecido. E você, como investidor, você não quer, às vezes, botar o seu dinheiro, que não vai te dar, às vezes, um retorno. Hoje ainda tem a rede social, mas eu não trabalho muito com isso. Acho que foi a conseguir viajar e principalmente a oportunidade de ter viajado para fora do Brasil. Apesar da gente só conseguir ir para a Alemanha, na maioria das vezes, mas já é muito em relação a quem nem fora da cidade consegue viajar. Certeza. Então, foi uma realização muito grande visitar algumas cidades, conhecer a história, conhecer outra cultura. Isso abriu muito a minha cabeça para uma adolescente de 15 anos. Você está acostumado com o seu mundinho na sua cidade, com seus colegas de escola. Aí, de repente, você viaja, você não entende o que os outros falam, você não sabe pedir água nem comida direito, estava aprendendo ainda a falar inglês. A gente nunca para, né? Sempre aprende, mas na época eu não tinha a desenvoltura que eu consigo hoje de me comunicar. Então, abriu muitas portas, assim. E Petrópolis sob as suas lentes? É uma cidade brasileira com jeitinho europeu. Porque quando a gente viaja para as competições de bolão no sul do país, geralmente são cidades menores de interior. Em mês que vem, agora novembro, eu vou para Blumenau. Então, Blumenau, eu olho para Blumenau, eu vejo Petrópolis. Gente, isso aqui é Petrópolis, é igual, é a mesma coisa. Então, eu vejo que é essa questão do russo, que a gente fala de russo, da arquitetura. Aí você tira uma foto lá fora, igual já aconteceu em algumas competições. De dia tá quente, aí de noite esfria, que é a mesma coisa, de dia tá quente, de noite esfria. Aí do nada vem uma chuva, do nada você tá com um casaco e com um guarda-chuva na mão. Daqui a pouco tá guardando tudo de novo, tá com calor, tá tirando tudo. É a mesma coisa lá fora, porque eles marcam as competições em época de veraneio, mas tem as temporadas de chuva lá. Então, para mim, é muito isso. Gostei. É uma boa definição. Acho que condiz com a realidade. E o nosso jeitinho brasileiro, né? De ter mais contato, igual a Astrid falou, de bom dia, boa tarde, boa noite, que lá fora eles falam com quem conhece. Quem não conhece, você simplesmente passa. E aqui a gente ainda tem essa essência de falar com os outros, pelo menos
dizem, né, que ainda aqui se para no trânsito para o pedestre passar em alguns lugares. Então, é uma cidade brasileira do nosso jeitinho, mas com Um ar europeu. um ar europeu, exatamente. Gente, chegou ao fim, então, o nosso 20º episódio do programa. Quero agradecer imensamente a participação de vocês aqui à mesa, de quem está nos bastidores nos acompanhando. Acho que quem for assistir o programa vai se surpreender com as histórias que a gente foi capaz de reunir hoje, histórias de superação, de muita emoção, de pioneirismo, e acho que isso agrega muito. Acho que os petropolitanos não têm noção do quanto que há por trás do esporte feminino na cidade e de como vocês têm representado Petrópolis para além do município. Então, parabenizo mais uma vez vocês. Quero que vocês façam rapidamente uma convocatória para que o público siga vocês nas redes. A Bela está numa jornada empreendedora, lançando a loja dela, tem uma touca autoral dela para natação. Então, rapidinho o Instagram de vocês eu vou botar na descrição do vídeo, mas, por favor, falem qual é. Gente, meu Instagram, TikTok, YouTube é tudo mesmo, que é @belafariav. E eu lancei a minha coleção de toucas. Ela é um tamanho ajustável, maior, ela tem um tecido com uma qualidade muito alta e o intuito por trás disso foi ajudar com os gastos da competição. Então, talvez você que não nade, mas queira estar apoiando, fique à vontade para me chamar lá e comprar, que vai ser um prazer falar com você. Astrid, qual que é o Instagram, Astrid? Meu Instagram é @asmateis e eu teria prazer de receber vocês no meu Instagram. Vocês vão ver muita coisa interessante. Inclusive, quem quiser adquirir o livro pode fazer contato pelo Instagram. Pelo livro também. E Patrícia, o Instagram é... Meu Instagram é @pathl9, Pat é Hel de Helena 9 número. Lá tem informações sobre o esporte, Bolão 16, alguns projetos recentes, igual um vídeo do feito projeto em collab Power Fest, comigo. um vídeo em collab. O Mundial do ano passado, 2024, onde eu ganhei o título inédito de 2º lugar do Mundial, que tem uma faixa na 13 de maio, quem já passou ali em frente ao Clube Coral Concórdia, no início da 13 de maio tem uma faixa lá. Meu perfil é aberto, porque tem algumas publicações referente ao Mundial, em referente ao esporte, tá tudo lá também. Então, gente, sigam essas atletas fenomenais. Sigam também o Petrópolis Sob Lente, se você ainda não segue. Por favor, acompanhe o trabalho. Isso ajuda muito a difundir a história, a cultura da cidade. Petrópolis Sob Lente também no YouTube, Spotify, TikTok, Instagram. E, mais uma vez, obrigada por esse primeiro ano de podcast. Que venham muitas outras histórias. Obrigada também ao Estúdio Petrópolis, Mude Petrópolis, Cadanes, Chalé do Chocolate, que separou mimos para os convidados. E Ana Flor Papelaria. Gente, até o próximo episódio.